Sejam todos muito bem-vindos. E bem, é o seguinte, no vídeo de hoje eu gostaria aí de comentar um pouco mais com vocês, né, expandir um pouco mais a discussão, né, não é necessariamente uma discussão, né, mas a questão que eu estava trazendo para vocês aqui no canal do Lutriza há um certo tempo, relacionado ao Hydra Launcher. Eu já comentei com vocês sobre se o Hydra Launcher é seguro, todas as questões que envolvem vírus, malware, questão do Hydra ser open source, também não ser daí 100% seguro, né, porque ser open source não é livre de qualquer tipo de ameaça, né, de vírus. Mas lá nos outros vídeos eu explico mais sobre isso. Inclusive tem um vídeo que eu gravei junto com o Dutra sobre essa questão do Hydra em si. Já fiz também aí agora recentemente um vídeo falando mais especificamente com a FitGirl em foco, falando mais sobre por que eu considero ela a melhor fonte, considerar ela estar em top 1, a minha principal fonte, se for necessário escolher aí um jogo para ser utilizado na Steam Verde. E agora, mais recentemente ainda, fiz outro vídeo falando sobre o Steam Hip, que o Steam Hip ele vem logo em seguida aí como uma opção, a alternativa ao Hydra Launcher, não, né, a FitGirl, tanto dentro, claro, fora ou fora do Hydra Launcher, seja lá como for. E ela vem em segundo lugar justamente porque ela não precisa de instalador, você simplesmente baixa, extrai o jogo e está pronto ali para ser utilizado. Mas aí no vídeo lá eu explico para vocês todos os poréns dele não ser compressado, dele não ter uma compactação muito boa e o arquivo dele ser basicamente o original do jogo e você ter que dobrar ele na hora da extração. E naquele vídeo eu explico mais um pouco sobre isso. E agora, enfim, né, para dar um ponto final, digamos assim, se eu ver que não seja necessário fazer um outro vídeo a mais sobre isso, se não surgir algo que seja relevante para falar sobre, aqui eu gostaria de comentar com você sobre o Doge. O Doge Vertex é basicamente um trifecta, digamos assim. O trio aí dos mantenedores dos jogos verdes, dos jogos verdes não, né, dos jogos da Steam Verde, jogos verdes seria maneiro, dos jogos da Steam Verde, dos jogos daí que são mais interessantes de serem pegados por meio de repacks, porque é sempre bom lembrar, né, no vídeo da Steam Hip eu acabei nem comentando sobre isso, mas tanto na FitGirl quanto no Steam Hip e tanto quanto agora também no Doge, eles são basicamente repackers, e os repackers eles não craqueiam os jogos, eles não pegam lá um jogo e quebram a licença dele, quebram o DRM e faz com que ele funcione sem estar, por exemplo, numa Steam, numa Epic ou em qualquer outro tipo de licença ativa. E eles craqueiam o jogo e faz com que seja possível você compactar ele, colocar no HD, colocar em qualquer outro lugar, que a gente poderia chamar de DRM free também. E relembrando esses três, tanto FitGirl, Doge e Steam Hip, não são crackers, eles não craqueiam, eles são repackers. Então, tanto a FitGirl quanto o Doge, quanto o Steam Hip são repackers. É sempre bom falar isso, porque às vezes tem muitos usuários que vão em Reddit, vão em comunidades, vão em vídeos do YouTube e falam sobre algum jogo que não está presente, ou falam que conteu algum vírus e culpam a FitGirl, Doge e Steam Hip, mas na verdade a culpa nem seria diretamente eles se algo aconteceu, que é muito raro, é dificilmente algum tipo de vírus vai ocorrer naquela situação, porque eles são justamente os repackers que vão compactar aquele jogo, que vão compressar aquele jogo, que vão distribuir aquele jogo. E antes disso tem todo um processo que esses três fazem para verificar se aqueles arquivos têm vírus, para verificar se aqueles arquivos daquele jogo têm malware, para verificar se aqueles arquivos são legítimos. Então antes deles fazerem todo esse repack, né, antes deles fazerem todas essas compactações, todos esses processos, para disponibilizar para você, o usuário final, tem todo um processo feito e é por isso que eles são considerados, sim, um dos melhores. Claro que não para todo mundo, vários usuários vai ter um ou outro que vai ser diferente, não vai ser desses três, mas como aqui eu estou fazendo o vídeo em questão, eu considero os três como os melhores atualmente. Sei que tem diversos outros, tem vários outros repackers que tem diversos jogos, muito mais do que a FitGirl, por exemplo. Mas é aquilo, né? Eu na minha experiência, no meu uso, no que eu já vi aí na internet, eu considero assim como os três aí os melhores no momento. FitGirl em top 1, Steam Hip em segundo e Doge em terceiro. E para comentar, né? Para falar um pouco mais aí sobre o Doge em específico, que eu também comentei no vídeo da Steam Hip, esqueci de citar essa questão dos repackers e não serem crackers. Vamos lá. Muito se compara aí sobre o Doge com a FitGirl. E isso é realmente interessante e é justo, tá? É justo, é justificado essa comparação. Por quê? Tanto FitGirl quanto Doge tem um instalador. Tanto FitGirl quanto Doge fazem uma compressão grande nos arquivos. Só que
tem uma grande diferença que faz com que os usuários escolham entre um ou outro na hora de baixar o jogo. E, na verdade, uma não, minto, duas, tá? Refaço aqui. Duas questões que fazem o usuário escolher, que eu acabei lembrando aqui, né, na questão do contexto. Duas opções. A primeira, porque que o usuário pensa nessa primeira opção, se ele vai baixar a FeedGirl ou não. Primeiro, anúncios. O site da FeedGirl, ela não tem anúncio nenhum. Zero anúncios, ele é free ads. Ele não tem aonde você vai clicar em algum lugar e vai abrir uma página no seu navegador em branco. Não vai abrir uma página escondida no seu navegador. Não vai abrir um pop-up te falando de um anúncio de casa de aposta ou coisa do tipo. Não vai ter isso de forma alguma na FeedGirl. Você pode clicar no link para baixar o jogo na FeedGirl e não vai mostrar nada para você. Não vai abrir nada além do link do jogo que você quer baixar. Você não vai clicar em um botão de download diferente do botão de download real do jogo, que vai te levar para baixar um programa esquisito que contém malware. Não vai ter isso na FeedGirl. Enquanto no Doge acaba acontecendo sim isso. E esse é um dos grandes problemas que pesa na escolha do usuário. Quando você vai lá no site da Doge e entra no jogo e vê lá os arquivos, os links para você baixar, seja torrent ou link direto, quando você clica nele, 100% de certeza vai acontecer de abrir uma outra página se você não estiver utilizando o bloqueador de anúncio, o Adblocker, ou o navegador do Brave, o Brave Browser. 100% de certeza que vai acontecer. Ou mesmo você nem precisa clicar em cima do link do download do jogo. Só de você clicar em qualquer outra parte da página pode acontecer isso daí. Você clicar e aparecer um pop-up de anúncio de aposta. Você clicar e aparecer um pop-up do botão de download com as imagens do jogo. Só que na verdade não é real. Na verdade é um anúncio aquilo ali. Você vai baixar um programa que potencialmente é perigoso. Vai ter um grande risco se você baixar aquilo. E você vai ter que clicar e fechar. Abrir e fechar o pop-up que abriu. Abrir e fechar a nova aba que abriu para você, que na verdade são anúncios. Às vezes baixando em branco, às vezes uma outra janela que abriu por baixo do seu navegador, você vai ter que ir fechando até ir na página de download real do jogo que você quer baixar. E esse é um dos grandes problemas que pesa na escolha entre o Doge e a FeedGirl. Esse é um dos grandes problemas, se não o maior, né, claro. Mas aí vem toda essa questão do Hydra, que ele facilita, que no Hydra Launcher você coloca lá a fonte dentro do Hydra Launcher do Doge e não precisa passar por questão de anúncio nenhum, zero. E esse é um dos grandes facilitadores do Hydra Launcher que eu comentei bastante nos outros vídeos. Então esse processo aí acaba não pesando para quem utiliza Hydra Launcher, olha só que maravilha. Então, como um dos assuntos também é sobre utilizar ele como fonte para o Hydra Launcher, essa questão acaba ficando em segundo plano. Mas aí tem outra que eu já entro em detalhes. Então você pode pegar também essa fonte do Doge, colocar dentro do Hydra Launcher e utilizar ela sem problema nenhum. Porque você vai clicar lá em baixar, você sabe que aquele jogo já tem disponível no Doge, você clica em baixar ali no botãozinho do Hydra Launcher, vai ter lá a opção do Doge e simples, você vai baixar ali através do Hydra Launcher sem precisar passar por anúncio algum. Então muito interessante, porque a questão do jogo em si, no Doge, o repack que o Doge faz, ele é seguro. Não tem problema algum de vírus, malware ou problemas com os repackers que o Doge faz. O problema são os anúncios presentes na página no Doge, porque ele utiliza esses anúncios para tentar ganhar dinheiro ali com o site que está ativo. E isso aí muitos podem criticar, muitos podem justificar também, e aí é uma outra discussão. Mas aí ele utiliza esses anúncios para poder monetizar o site dele, e esses anúncios, muitos são aí perigosos. E com o Hydra Launcher, como também o foco é falar sobre essas fontes do Hydra Launcher, é super recomendado que você utilize sim o Doge pelo Hydra Launcher. Às vezes um jogo não vai estar presente lá no Hydra, às vezes você tem que olhar direto no site, e aí são outros 500. Como eu também comentei no vídeo da Steam. Na Steam fala que tem, se não me engano, 600, 800 jogos no Steam pro Hydra, mas na verdade tem muito mais que isso presente no site da Steam. Acaba que o jogo que você pesquisa no Hydra Launcher tá falando que não tem, mas na verdade tem, lá no site da Steam. Então você tem que fazer essa equivalência na hora de também pesquisar um jogo. E aí, enfim, resumindo, esse é um dos grandes problemas, esses anúncios intrusivos, que muitos vão ter malwares, muitos vão te levar à página de download que na verdade não é o download do jogo, mas você pode contornar isso daí, você pode burlar, né, entre aspas, isso, utilizando ele como fonte pro Hydra Launcher, como tá mostrando na tela aí pra vocês, que você simplesmente pega ali o Doge nesse site do Hydra Community Links, onde tem as fontes aí, que a comunidade disponibiliza, e você aperta ali, está um Hydra,
E aí você basicamente utiliza ali o Doge pelo Rider Launch, baixando os jogos presentes no Doge Repacks pelo Rider, sem passar por problema algum na questão de anúncios. Só que aí vamos para o segundo ponto, né, que pesa aí na escolha dos usuários, que aí independe de ser um Rider Launcher ou não, mas vai te fazer escolher se na hora de baixar o jogo pelo Rider, você vai escolher baixar pela FitGear ou pelo Doge, que é justamente a questão da instalação. Eu comentei com vocês, né, tanto o Doge quanto a FitGear, eles têm os instaladores. Eles compactam o jogo, eles fazem a compressão do jogo para disponibilizar o repack, né, por assim dizer, e tem o instalador para fazer toda essa descompressão, de descompactação e disponibilizar esse jogo aí para o seu sistema, o executável do seu jogo. E aí é um grande porém. Aí também vai pesar, além da questão de anúncio, se você não for baixar pelo Rider Launch, é uma outra questão que pesa também na sua escolha, que é a questão da instalação. Enquanto na FitGear ela utiliza um algoritmo muito mais robusto para comprimir esses jogos que a FitGear disponibiliza lá no seu site de jogos, é um algoritmo extremamente pesado, um algoritmo extremamente robusto. Tanto que tem jogos na FitGear que coloca lá o original game size, o tamanho original do jogo de, sei lá, 100 gigas. O tamanho do repack que a FitGear fez com essa compressão tá, sei lá, 40 gigas. Mais 60 gigas de redução que a FitGear conseguiu aí utilizando o algoritmo de compressão robusto que ela utiliza aí pros repacks do jogo dela, dos jogos que ela faz repack no caso. Então são compressões absurdas que ela consegue fazer aí para disponibilizar lá pra galera que vai fazer o download dos repacks dela. Então os jogos que tem 100 GB conseguem ficar muito, mas muito baixo. E isso impacta na instalação. Porque quanto maior esse algoritmo, quanto mais pesado, né, digamos assim, for essa compressão, mais carga da CPU vai ter que ser necessária para ser utilizada na descompressão no executável, na instalação, para descomprimir, né, descompactar todos esses arquivos que foram comprimidos pela FitGear, que ela fez o repack, diferentemente do Doge. O Doge é um tipo de algoritmo de compactação, de compressão mais leve, né, digamos assim. Ele ainda consegue sim fazer uma grande compressão dos jogos, não tanto quanto a FitGear faz, claro, mas ainda consegue diminuir uns 20 GB, uns 30 GB, eu acho que seria o máximo aí que eu já vi o Doge fazer, né, seria uns 30 GB. Ou, se não me engano, o Ghost Recon Wildlands, eu cheguei a olhar, ele era 80 gigas e o repack tava por 50 gigas lá no Doge, alguma coisa assim, não vou lembrar agora de cabeça. E, se não me engano, o máximo, então o máximo que ele consegue fazer aí de repack, de redução, seriam uns 30 gigas. Diferentemente da FitGear, que consegue muito mais que isso, mas muito mesmo. E essa questão da compressão do Doge ser muito mais leve em comparação da FitGear faz com que a instalação seja muito mais rápida também. Então a instalação do Doge em comparação com a da FitGear não tem nem brincadeira. Eu fiz um teste esses dias, fui instalar o mesmo jogo, tanto na FitGear quanto no Doge, e a instalação demorou ali cerca de uns 30 minutos, olha, agora eu não tô lembrando de cabeça que tô jogando os jogos de emulador recentemente, mas demorou ali uns cerca de 30 minutinhos no da FitGear. Era um jogo de 80 GB mais ou menos. E aí eu fui pegar no Doge, ele demorou cerca de uns 5 minutinhos mais ou menos. No máximo 10 minutos, mas foi bem rapidinho mesmo, foi muito, mas muito rápido de instalar pelo Doge. A comparação da FitGear foi meia hora basicamente para instalar, porque a compressão, independentemente ali do tamanho em si, mas a compressão do algoritmo que ela utiliza para fazer a compressão dos arquivos do repack é muito grande, é muito pesado. Então de meia hora ali da FitGear pro Doge, foi ali de uns 30 minutinhos para uns 5 ali, no máximo 10 minutinhos, porque às vezes varia, dependendo do arquivo. Então são esses dois pontos. A questão dos anúncios, se você for utilizar o site oficial e não pelo Hydra, e a questão da instalação, que é muito mais demorada na FitGear do que no Doge. E ambos são seguros, tá? Ambos são extremamente utilizados e recomendados pelas comunidades afora de jogos aí do Steam Verde. E ambos também têm essa questão aí que envolve a segurança dos repacks e não de craquear, tá? Só relembrando, eles são repackers. Tanto os dois quanto a Steam Hip são repackers, não são os crackers desses jogos em específico. Então tem todas essas questões que vocês têm que levar em conta para serem utilizados. Mas eles estão utilizando o Rider, então já é menos um ponto para se preocupar. Só a questão de se preocupar com a instalação mais específico. E com armazenamento, né? Porque se você quer economizar no armazenamento, então muitas vezes você vai acabar utilizando o FitGear do que o Doge, para o Doge ocupar muito mais. Enfim, dada
esses contextos, acaba aí que você tem essas 3 opções que eu deixei aí de recomendação nos últimos vídeos. Eu poderia ter feito tudo em um vídeo só, mas o vídeo ficaria gigantesco. E acaba aí pelo menos essas 3 possibilidades, tanto dentro do Render Launcher quanto fora do Render Launcher. Enfim, espero que vocês tenham gostado, agradeço pela sua audiência e até a próxima.